Um dos muito importantes ensinamentos do Buda é Maranasati. Marana quer dizer morte e Sati é contemplação com a mente ciente. E isso é algo que os seres não querem encarar. A maioria dos seres não quer encarar algo que é absolutamente inevitável, né? Nem os Budas estão isentos da experiência do morrer, né? Como diz alguém, eu não tenho medo da morte, mas na hora da minha morte eu nem quero estar presente. Não é? Os seres têm um apego muito forte à vida, né? A este corpo, a essa experiência existencial. E sempre jogamos para um futuro que esperamos que seja lá na frente, né? Esse fato de que, uma vez tendo nascido, morreremos, né? A morte já nasce junto com o nascimento, né? Todos querem ir ao céu, mas ninguém quer morrer. Então o Buda várias vezes, né, enfatiza aos monges que não há nenhuma garantia sobre a hora da nossa morte. Tendemos a criar a ideia de que morte é um assunto lá na frente, para os velhinhos, né? Mas essa é apenas parte da ignorância. Num dos sutras, o Buda diz aos monges, meditem sobre a morte, pois a meditação sobre a morte traz muitos grandes benefícios, conduz à imortalidade. Portanto, meditem sobre a morte. É difícil meditar sobre a morte porque o nosso apego é muito forte, né? Temos apego ao corpo, apego às pessoas queridas, apego aos bens, né? Temos medo do desconhecido. Todas essas formas de apego, elas blindam, né, a mente, né? E morrer na ignorância traz muitos problemas, né? Veja, quando o Buda enfatiza a contemplação da morte, né, ele nos lembra que devemos estar atentos a dois extremos, né? Não cair em nenhum dos dois extremos. Da aversão portanto, não é um tipo de treinamento que a gente oferece para pessoas muito iniciantes, né? Porque elas vêm, às vezes, com a ideia de que meditação é para a gente poder
curtir a vida, né, de ficar relax, né, e aí vem o sujeito e fala sobre morte, né, falei, que é isso, eu vim aqui para ser feliz, né. Então, para pessoas muito iniciantes, pode ser muito confrontante, né, lidar com esta verdade, né, e a pessoa pode cair numa depressão, né, ou num estado mórbido, né, que não é o que o Buda nos ensina, e nem cair no apego, né, que também é parte da ignorância, né. Não ver a realidade com clareza, né, cria muitos sofrimentos. Então o Buda diz, seja que você acredite que depois da morte existe renascimento, seja que você não acredite que depois da morte exista renascimento, né, contemplar a morte trabalhando sobre os apegos torna a sua mente mais hábil, mais madura, mais equânime e a sua vida mais feliz. Então, existem benefícios para as duas situações, né? Existem 3 tipos de morte. A morte do corpo, que é o que convencionalmente chamamos de morte, né? Quando o corpo entra em colapso. E não temos nenhuma garantia sobre quando isso será, pode ser na próxima respiração. Alguns monges dizem, quando vou dormir, não sei se digo até amanhã ou até a próxima vida. Claro que a mente ignorante, né, ela tenta fugir, né, achando que com isso ela se protege, mas na verdade ela está apenas alimentando, né, os medos, né. E seja que a gente tenha medo ou não medo, queira ou não queira, né, tudo que é impermanente chega a um fim. Então a lei da impermanência não vai perguntar para a gente se a gente gosta ou não, né, da impermanência, né. Se a gente navegar junto com a lei da impermanência, nós fortalecemos a mente, né, e lidamos com as perdas de um modo mais hábil. Se a gente for contra a lei da impermanência, nesse braço de ferro, né, quem perde somos nós, né. E como o mundo cada vez está empenhado em oferecer, né, deleites, né, projetos de futuro maravilhoso, alguns até tentam ver se congelam o corpo para algum dia se descobrir algum esquema, eles poderem ressuscitar, né? Isso tudo vai enfraquecendo a mente. Ela fica muito vulnerável, né? Não quer perder nada, não quer abrir mão de nada, né? Acredita que possa blindar, né? Congelar a verdade da mortalidade, né? Existem 3 tipos de morte. A morte do corpo, então, que eu estava dizendo, a chamada morte convencional, né? A morte momento a momento, que também seria muito importante cultivar, né? Veja, a cada momento há um nascimento e uma morte, nascimento e morte, nascimento e morte. As células nascem e morrem, né? Sua respiração nasce e morre, né?
Seu corpo nasce e morre a cada momento. Sua mente nasce e morre. Surge um pensamento, desaparece. Surge uma sensação, desaparece. Esse é outro tipo de contemplação também, da morte momento a momento. E existe a morte da morte, que é a realização espiritual, né, que o Buda fala. Então, monges, contemplem a morte porque ela traz grandes benefícios, ela conduz à imortalidade. Então o Buda pergunta aos monges: monges, como que vocês meditam sobre a morte? Isso vale para nós leigos. E aí cada monge começa a responder, né? Uns dizem: eu medito como que eu possa viver mais um dia e uma noite, né, para que eu possa praticar os ensinamentos do Buda. Outro fala que eu pudesse viver pelo menos mais um dia para que eu possa praticar os ensinamentos do Buda. Outro fala que eu pudesse viver mais uma noite. Outro, que eu pudesse viver mais 4 colheradas de comida, né, para que eu pudesse praticar os ensinamentos do Buda. Aí outro fala que eu pudesse uma garfada, só mais uma garfada de comida e praticar, né, a contemplação da morte. E o último fala que eu pudesse, depois de uma expiração, antes de uma inspiração, pudesse, né, praticar os ensinamentos do Buda. Aí o Buda comenta, né, cada um desses bicos, e fala: vocês todos que, né, falaram aí até, né, 4 garfadas, né, vocês estão praticando de uma forma negligente, descuidada. E para aqueles 2 últimos falaram que pelo menos a última colherada eu possa, né, estar praticando os ensinamentos do Buda, contemplando a morte. E para aquele que fala que antes da próxima expiração, depois da inspiração, eu pudesse praticar, né? Esses 2 estão praticando com cuidado, não negligente. Esse treinamento, né, você pode, por exemplo, quando você estiver experienciando uma perda, né, de um bem, de uma pessoa querida, né, ou quando você está doente, enfrentando, né, claro, você pode, né, deve cuidar, né, do corpo, está doente, mas ao mesmo tempo você pode aproveitar essa situação, né, para cultivar Maranasati. Pode ser que eu não saia vivo desta. Então deixa eu colocar o corpo numa posição, a mente, principalmente a mente, numa postura de sabedoria, né? As coisas são assim. Tudo que nasce está fadado a desaparecer. Que eu possa manter essa mente atenta, olhando com coragem e sabedoria. Isso também vai passar. Ou quando você tiver algum parente, alguma pessoa querida, né, que está na UTI, né, numa situação terminal, né, quando todos estão lamentando, choramingando, né, dizendo: ó Deus, por que me castigaste? Que mal que eu fiz? Né? Olhar para isso de um modo maduro, né,
o que não significa estar indiferente, frio, mas equânime. Né? Equânime quer dizer o mesmo ânimo. Né? Quando tudo vai bem, você continua sentado. Isto vai passar. Quando tudo vai mal, você fala, mantém equânime. Isto também é passageiro. Né? Nada neste mundo dura. E com isso você pode irradiar para os parentes, familiares, que em geral entram no desespero, né, quando essas situações terminais se aproximam, né, você pode, com a sua mente treinando, irradiar serenidade, né, conforto. O que não quer dizer sentimentalismo, né? Tudo bem, a gente respeita o luto, mas mantém uma mente sábia, não é? Irradiando meta para aqueles que entram, né, naquele desespero, né, das perdas. Esse é um dos benefícios, né, da contemplação de Maranasara, né? Que se vira uma espécie de referência de coração para aqueles que, né, entram naquela situação de agonia, de desespero. Mesmo para a pessoa também que está partindo, né? Você pode pegar na mão dela, irradiar meta, né? Silenciosamente dizer que você possa ir bem. Tem monges que dizem que quando a pessoa vem praticar, dizem, se você não veio aqui para morrer, você veio no lugar errado. Mas como? Não, eu não vim aqui para morrer, eu vim aqui para... Entenda do que ele está dizendo. E o Buda também, né, em outro sutra, né, ele lembra, vejam, pode ser que uma cobra me pique, pode ser que uma doença me atinja, um alimento me cause tal dano, né? Um cataclisma, um acidente. Então, meditem, diz o Buda, né? Pensando, há algo nesta mente não saudável que eu ainda não abandonei? Se eu perceber que ainda tem, né, então diz o Buda, abandone, né, pois você não sabe quanto tempo mais terá, para que amanhã você ou depois não tenha remorso, né, de não ter feito o que devia ter feito. Não deixe para um futuro, né, lá na frente a gente resolve, né? Lá na frente pode ser a próxima respiração. Né? E também é muito importante, né, entender que o modo como a gente morre tem a ver com o modo como a gente vive. Né? Que vida e morte são duas faces da mesma moeda. Né? Se a pessoa vive na ignorância, no apego, na cobiça, no ódio, né? Vai ser difícil que na hora da morte, né, venha recursos internos para, né, apoiá-la. Né? Se a gente traz a meditação
do morrer de um modo maduro, tá? Não mórbido, momento a momento, ou sempre que for possível lembrar, né? Não sei se terei a próxima respiração. Na hora da morte, né, esta mente que vem cultivando as suas qualidades nobres de sabedoria, né, de concentração, de amorosidade, de paciência, coragem, né, compaixão. Isso na hora da morte vem ao seu socorro, né? Por isso que é importante, diz, né, os ensinamentos, né? Também na hora da morte trazer, né, essas boas qualidades como seu refúgio, né? As boas ações que você fez durante a vida, né? Aquelas ações karmicamente saudáveis, trazê-las, né, para apoiar a mente para lidar com os temores que tendem a surgir, né? Pelo menos para aqueles que ainda não são iluminados, né? É bem provável que quando a morte se aproxima, né, sobe na mente estados não saudáveis. Medo, terror, né, pânico, saudades, né? A gente não sabe o que vai surgir. Ações kármicas não saudáveis, seja desta vida ou de vidas anteriores, podem frutificar na hora da sua morte, surgir na mente, né? Você não pode evitar isso, né? Mas o que a gente pode fazer é, cultivando uma mente, né, essas qualidades nobres, né, aguentar o que surge de uma forma equânime, né, e não ser arrastado por elas, né, se identificar com elas ou criar uma aversão por elas, né, porque é importante a gente refletir. Isso é para ser refletido. Eu não estou dizendo nada aqui que vocês têm que acreditar, né? O Buda sempre dizia: Erri passicô, venha e veja, examine por você mesmo, né? Faça a sua própria investigação, tire as suas próprias conclusões. Mas né, enfatizado nos ensinamentos que o modo como a gente morre, de uma certa forma, condiciona o modo do renascimento. Esse é outro aspecto também para a gente cultivar, né, Maranasati. Morrer bem. Pode parecer que eu estou falando uma coisa de doida. Como morrer bem? Sim, morrer bem. Se ainda não tivermos alcançado o estado de Arahant nesta vida, né, haverá ainda renascimentos, que podem ser em estados que também não temos nenhuma certeza, né? Aliás, o Buda dá uma certeza, né? Aqueles que conseguirem, né, eliminar certos grilhões em vida, né, não correm mais o risco, né, de renascer em estados não humanos. A gente não sabe. Dependendo dos karmas não saudáveis, os seres podem renascer como animais ou em estados infernais. Às vezes as pessoas falam: eu gosto do budismo porque o budismo não tem inferno, né?
sinto decepcionar, né? Mas tem sim. Existem múltiplos estados dentro do samsara, né? Tanto abaixo da condição humana, onde o sofrimento é bem maior, né? Como em estados superiores ao estado humano, né? Que são os estados celestiais, os devas, né? Mas todos eles, né? Seja os devas, humanos, animais e os que renascem nos estados infernais, nada disso é eterno, é um processo que depende dos karmas, né? Mas, diz o Buda, se aqueles que conseguirem, né, superar certos grilhões, né, eles não correm mais o risco de renascer em estados infra-humanos. E o Buda enfatiza muito o valor, né, de ter nascido no estado humano. Ele diz, é muito raro. Ele dá até um símile interessante. Ele falou, Bicos, imagine uma tartaruga cega que vive no fundo do oceano e a cada 1000 anos, né, ela sobe na superfície para respirar e exatamente nesse momento está passando no lugar onde ela vai emergir uma boia e ela emerge bem dentro dessa boia. Ele falou, é tão raro isso acontecer quanto nascer no estado humano. Portanto, não percam, né, esta riqueza do nascimento humano para ir além dele. Sair da vida melhor do que nós entramos. Isso é através do treinamento. Cultivando as qualidades nobres e renunciando às impurezas, os kileshas, né, da cobiça, do ódio, da ignorância, que contaminam a mente, né, e põe a mente a trabalhar por elas, né, e a gente acredita que isso faz parte de mim. Essa é uma ignorância também importante de examinar, né? As impurezas contaminam a mente, mas elas não fazem parte da natureza da mente. É como um vírus, né? Se nunca falar esse vírus é meu, como deixa eu cuidar dele e tal, faz parte de mim, não é? Os kileshas pode ser visto como vírus, né? Que contaminam a mente, põe a mente a trabalhar por elas, né? Faz a mente acreditar que eu sou assim, né? Eu chamo do complexo da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, né? Isso também é algo que é preciso ter muito clareza, né? De não abraçar as impurezas como sendo minhas, né? Elas estão na mente devido a camas não saudáveis, mas elas podem ser eliminadas pelo treinamento das qualidades nobres. Tudo isso, né, vai treinando, a vida fica mais saudável e na hora da morte, que pode ser a qualquer momento, eu posso sair daqui, escorregar ali, bater a cabeça e tchau. Tudo isso na hora da morte convencional, né, ela vem ao nosso socorro, ao nosso refúgio. Favorece um renascimento menos ruim, porque
esses estados mentais não saudáveis, quando eles não são trabalhados, as suas forças continuam, né, ativas, né? Então, por que carregar para a próxima vida um monte de lixo? Em nome de quê? Talvez isso, né, renunciar a isso seja a forma de realmente se querer bem, né? E o Buda diz, e se, monges, vocês meditando sobre a morte, não é? Investigando que não há, naquele momento da investigação, não é? Estados não saudáveis, né? Se alegre com isso, né? Se regozije com isso, né? E cultivem os estados saudáveis. Que conduzem à imortalidade, Nibbana. Pois diz o Buda, né? Tudo que é meu, amado, agradável, ficará diferente, vai se separar de mim. Eu lembro de uma historinha que uma aluna minha africana contou, que certa vez havia um funeral, né? E estava lá o morto no caixão, né? E aí uma pessoa amiga chegou para olhar assim, né? E caiu uma moeda dentro do caixão, aí o morto acordou e falou, põe na minha conta. O ser humano não quer largar o osso de jeito nenhum. Bem, é isso, né? É interessante levar isso para a vida diária, né? Sempre que possível, meditem, né? Essa é uma das formas que o Buda usa a imaginação, como o Dito comentou no último palestra, né? Você imagina a sua morte, né?